E aí, galerinha do sétimo ano, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre números inteiros, certo? Agora, a gente já viu vários conceitos de números inteiros, né? A gente vai começar a entrar na parte de operações. A gente vai ver as operações básicas, né, com os números inteiros aí, com números positivos e negativos, certo? Então a gente vai ver as 4 operações básicas com eles aí. Nesse vídeo de hoje a gente vai ver somente a operação de adição, certo? Então esse conteúdo aí, essa explicação, ela está na página 23 do livro de vocês, certo? Então na página 23 tem um conteúdo aí de adição de números inteiros, certo? Eu vou usar aqui alguns exemplos que tem nessa página aí e vou usar uma abordagem geométrica para a gente entender, né, chegar ao resultado e depois a gente vai entender o padrão, certo? E depois a gente vai aplicar em alguns exemplozinhos. Então vamos lá. Para usar essa abordagem geométrica, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar as retazinhas, né, que eu já coloquei aqui, as retas numeradas com os números inteiros aqui, certo? E para fazer essas adições, a gente vai localizar o primeiro número na reta. Depois a gente vai fazer o seguinte. O segundo número eu vou observar aqui, ó. Se ele for um número positivo, né, eu vou caminhar nessa reta, né, no sentido positivo dela. Qual é o sentido positivo? É o meu lado direito, certo? Se o segundo número for um número negativo, né, como nesse exemplo aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou caminhar no sentido contrário, né, no sentido esquerdo, que é o sentido negativo da reta, certo? A gente vai só convencionar isso. Então vamos lá. Como é que vai ficar? Como é que eu vou usar a reta para fazer esse exemplo aqui, ó, a adição de menos 2 e mais 5. Ó, primeiro eu vou localizar o menos 2 na reta, né? Ó, o menos 2 está aqui, ó. Está aqui ele, o menos 2. O segundo número, como ele é positivo, não é isso? Ó, como é um número positivo, eu vou caminhar no sentido direito, no sentido positivo da reta. Não é isso? E quantas unidades aqui eu vou ter que caminhar? O valor desse número, certo? Como aqui é um 5, então eu vou caminhar 5 unidades para a minha direita, certo? Ó, então eu vou partir aqui do menos 2, né? Aí vou vir, eu vou contando, ó, uma unidade, não é isso? Ó, uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, né? Parando aqui, e 5 unidades, né? Então o resultado dessa operação aqui, ó, é quanto? Mais 3, certo? Então o resultado dessa operação aqui, ó, mais 3, certo? Aqui na reta eu não coloquei o sinalzinho de mais, né? Mas a gente sabe que esse sinal de mais eu posso colocar ele ou não, né? É opcional. Então, usei a reta, né? Usei aqui o sentido geométrico da coisa aqui para fazer essa operação, certo? Vou fazer mais um aqui, ó, a adição de mais 3 e menos 4. Como é que eu vou fazer? Eu vou localizar o primeiro número aqui, ó, mais 3, é esse aqui, não é? Ó? Está aqui ele, ó, localizei. Agora, como é menos 4, eu vou ter que caminhar no sentido, o quê? No sentido esquerdo, no sentido negativo da reta, não é assim? Para a minha esquerda. Então, vamos lá. Quantas unidades eu tenho que caminhar? 4 unidades, certo? Ó, vou partir daqui, ó. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades e 4 unidades. Não parou aqui, ó, no menos 1? Então, menos 1 é o resultado dessa operação aqui. Certo? A adição de mais 3 e menos 4 resulta em menos 1. Ok? Isso? Então, deixa eu só dar uma descidinha aqui para a gente continuar, né? Vou fazer mais esses exemplos aqui, ó. Aqui, a adição de menos 1 e menos 3. Como é que eu vou fazer isso? Mesma maneira, eu vou localizar o menos 1, que é esse aqui, né? Eu até esqueci do sinal aqui, ó. Menos 1. Vou localizar o menos 1 e vou caminhar, né, quantas unidades? 3 unidades. Em qual sentido? No sentido negativo, para a esquerda. Não é isso? Ó? Então, vai lá. 1 unidade para aqui. 2 unidades para aqui. E 3 unidades para o aqui. Ó. Então, o resultado aqui vai dar quem? Menos 4. Certo? Resultado dá menos 4. A adição de mais 2 e mais 2. Como é que eu faço? Mesmo jeito. Localizo o primeiro número. Ó, é esse aqui. Né? Vou andar quantas unidades? 2 unidades. Para onde? Para a esquerda ou para a direita? Para a direita, sentido positivo, né? Porque aqui é positivo. Então, ó, 1 unidade, 2 unidades. Parou aqui, ó, no mais 4, não é isso? Então, o resultado aqui vai ser mais 4, certo? E nosso último exemplo aqui dessa parte, né?
eu tenho a adição de menos 4 e mais 4. Como é que vai ficar isso aqui? Ó? Menos 4 eu localizo, está aqui ele, certo? Vou andar quantas unidades? 4 unidades para a minha direita, não é? Porque ele é positivo, certo? Então vamos lá. Ó. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades e 4 unidades. Ó, resultado dá o quê? Dá 0, né? Lembrando que o 0 ele é neutro, nem recebe sinal de mais, nem recebe sinal de menos, certo? É o número neutro aí, ok? Só que aí vocês podem perguntar, mas aí sempre que eu tiver que fazer a operação com esses números, eu vou precisar ficar desenhando essas retas? Não, a reta é para ajudar a gente a entender. A partir do momento que a gente entender isso daqui, a gente vai observar agora, né, um padrão que acontece quando eu estou somando dois números aqui inteiros, ok? Eu vou observar um padrão. Primeiro, eu vou observar a seguinte coisa, né? Nesses dois exemplos de baixo, aqui, vou começar por eles aqui, ó, certo? Os dois exemplos de baixo. Por que eu quero começar por eles? Por esses dois aqui. Porque, pessoal, aqui, os dois números que eu estou somando, percebam que eles têm mesmo sinal, ó, certo? Todos os dois está positivo e aqui todos os dois está negativo, não é verdade? Então, como é que eu faço para determinar um padrão para isso? Acontece o seguinte, ó, sempre que os números tiverem dois sinais iguais, né, pode ser os dois sinais positivos ou os dois sinais negativos, certo? Não interessa. Tem que ser iguais aqui o sinal. Como é que eu faço para obter o resultado? É simples. Quando os dois sinais são iguais, esse sinal ele prevalece no resultado, certo? Então, se é dois sinais de menos, o resultado também dá negativo. Se é dois sinais de mais, o resultado também dá positivo, certo? Então, sinais iguais, eu conservo o sinal, ok? E o valor do número aqui, como é que eu obtenho? Eu somo. Eu conservo o sinal aqui e vou somar. 1 mais 3 dá o quê? 4, certo? Olha aqui, sinais iguais, né? Os dois sinais aqui são positivos, então eu conservo o sinal aqui no resultado, fica positivo também. E agora eu vou fazer o que com os dois números? Eu somo os dois números, certo? Então, 2 mais 2 dá quanto? 4. Então, resultado mais 4, certo? Então, vocês vão ter que lembrar sempre disso. Se os dois sinais dos números que eu estou somando são iguais, eu repito esse sinal no resultado e aí eu somo os dois números, certo? Agora vamos ver esses dois exemplos aqui de cima, ó. A gente fez aqui em cima, né? Onde os dois sinais eles são diferentes. Vamos ver como é que acontece aqui. Perceba, aqui eu tenho um sinal positivo e tenho um sinal negativo, não é isso? Aqui também eu tenho um sinal positivo e tenho um sinal negativo. Vamos analisar primeiro o que acontece com o sinal do resultado aqui. Percebam o seguinte, nesses dois casos, qual é o sinal do resultado aqui, ó? Nesses dois casos, né? Aqui deu positivo, né? E aqui deu negativo. Mas por quê? A gente vai analisar o seguinte. Nesse caso, quando os dois sinais são sinais diferentes, no resultado prevalece o sinal do maior valor, do maior número em módulo, certo? Então, por exemplo, vai prevalecer aqui o sinal do maior. Quem é o maior? 5 ou 2? O 5 é maior, não é isso? É em módulo. Só que aí vai acontecer o seguinte, qual é o sinal do 5? Não é positivo? Então, no resultado vai ser positivo. Ó, nesse segundo exemplo aqui acontece a mesma coisa. Qual dos dois é maior? 4 ou 3? Né? O 4 em módulo é maior. Como o 4 está negativo e ele é maior, no resultado vai ficar o sinalzinho dele, certo? Prevalece o sinal do maior número, certo? E como é que eu sei o número do resultado aqui, ó? Veja nesse primeiro aqui. O número é simples. Eu vou pegar o maior e diminuir o menor. 5 tirando 2 sobra quanto? Sobra 3. Né? Aqui, ó, 4 tirando 3 sobra quanto? Sobra 1. Certo? Então, aqui é o nosso padrão, pessoal. Se os dois sinais são iguais, a gente conserva o sinal no resultado e soma os dois números, certo? Se os dois sinais são diferentes, eu vou conservar o sinal do maior, ok? Eu vou levar o sinal do maior para o resultado e vou subtrair, vou diminuir, vou pegar o maior número e tirar o menor número. Não importa se esse maior está na frente ou está atrás, certo? A ordem aqui não vai importar mais. Depois que você levou o sinalzinho para lá, essa ordem não vai importar mais, ok?
Entendido isso, a gente não vai mais precisar ficar fazendo essas retas, né, para a gente, digamos assim, para a gente efetuar essas somas aqui ou subtrações, quando a gente for fazer subtração, certo? E tem esse outro exemplo aqui especial, né, que é quando os dois sinais são diferentes, mas o número é o mesmo. Ó. Aqui é 4 e aqui também é 4, certo? Nesse caso aqui, essa soma vai sempre dar 0, certo? Dois números aqui são iguais em módulo, né? 4 e 4, por exemplo, e tem um sinal positivo e um sinal negativo. Esse resultado aqui é um resultado neutro, sempre vai dar 0, ok? Então, vamos aplicar isso daqui nesses exemplos que eu coloquei aqui para a gente. Ó. Vamos ter aqui mais exemplos. Né? Lembrando, sinais iguais, né? Conserva o sinal e soma. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e diminui. Certo? Então, vamos lá. Na letra A, né? Na letra A, eu percebo que eu tenho uma soma de dois números que têm sinais iguais, não é? Ó, esse daqui é negativo, esse daqui é negativo. Não é isso? Então, eu já sei que o resultado vai ficar o quê? Negativo. Ok? Eu já coloco o sinalzinho aqui para não ter perigo de esquecer. Tranquilo? E agora eu vou fazer o seguinte. Como tenho sinais iguais, eu vou fazer o que com os dois valores? Eu vou somar. Quanto é que dá 3 somado com 2? Dá 5, não é isso? Então, o resultado daqui, ó, é menos 5. Ok? Vamos para esse aqui. Ó. Eu tenho uma soma de dois sinais, não é? De dois números, melhor dizendo. E os dois sinais são iguais. Não é isso? Positivo e positivo. Então, o resultado aqui eu já sei que vai dar positivo. Certo? Agora, qual é o número que vai ficar? Como os sinais são iguais, eu vou somar esses dois números. 5 somado com 3 dá o quê? 8. Então, aqui é o resultado. Mais 8. Certo? Vamos ver nesse caso aqui, ó, na letra C. Né? Eu tenho sinais diferentes agora. Certo? Eu tenho uma soma. Está aqui a soma aqui no meio. Certo? E nos dois números eu tenho sinais diferentes. Ó. Um é negativo, o outro é positivo. Certo? Como é que eu faço? Seguinte, eu vou analisar qual é o maior. Quem é o maior? 7 ou 3? O 7 é maior, não é isso? O 7 não está negativo? No resultado vai ficar negativo. E agora eu vou diminuir. Eu vou pegar o maior e vou retirar o menor, certo? 7 tirando 3 sobra quanto? Sobra 4. Então, o resultado dessa operação aqui, ó, menos 4. Ok? Vamos aqui para a letra D. É o mesmo caso, ó. Sinais diferentes. Um é positivo, o outro é negativo. Então, eu vou analisar qual é o maior. Quem é o maior aqui? Quem é o maior módulo? É 8 ou é 4? O 8 é maior que o 4, não é isso? Então, o 8 está o quê? O 8 está positivo, não é? No resultado vai ficar positivo. Ok? Agora eu vou diminuir. Você pode até questionar, mas tem um sinal de mais no meio. Sim, tem. Mas aqui eu tenho números com sinais diferentes. Certo? Um positivo e um negativo. Então, por isso, eu vou ter que diminuir os módulos aqui, os valores absolutos. Ó. 8 tirando 4 vai sobrar 4. Então, o resultado aqui é mais 4. Certo? Na letra E, ó, aquele mesmo exemplo que eu expliquei. Eu tenho uma soma, né? Os dois números têm sinais diferentes, tem, só que os dois números aqui são iguais. Então, aqui não tem o que você pensar. O resultado aqui, ó, vai dar 0. Certo? Dois números iguais, certo? Com sinais diferentes. Um negativo, um positivo. O resultado dá 0. Certo? E nessa F, apareceu a soma de um número aqui com o 0. Certo? Esse 0 ele é elemento neutro da soma. Somando ou diminuindo o 0 não altera em nada. Então, o resultado aqui vai dar sempre o outro número. Certo? No caso aqui eu tenho 0 somado com mais 3. O resultado aqui é mais 3. Não altera em nada o outro número. Certo? E se fosse assim, 0 mais menos 1. Outro número aqui ele fosse negativo, por exemplo. Mesmo jeito. Né? Não altera em nada. O resultado aqui ó, vai dar menos 1. Ok? Então, essa foi a aula de hoje, né, da página 23, aí, sobre soma de números inteiros, certo? Espero que vocês tenham compreendido o vídeo e até a próxima.